Quantas questões eu posso deixar em branco? Como que eu faço para marcar quando a questão é em branco na prova ou no gabarito? Será que é melhor eu deixar o máximo em branco para não perder nenhum ponto, já que diminui da minha pontuação positiva que eu acertei? Ou é melhor eu marcar todas no gabarito e correr o risco aí de ganhar pontos no chute ou naquelas questões que eu fiquei em dúvida? Se você quiser saber as respostas a essas perguntas, vem comigo no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou a Pri e esse canal é feito especialmente para você que quer mudar de vida através dos estudos, principalmente estudando para concursos públicos. Então se você é novo, se você é nova aqui, já aproveita e se inscreva no canal, porque você vai receber muitos vídeos aqui com dicas de estudos e informações sobre o concurso do INSS e outros concursos, principalmente de nível médio, que estão por vir no ano que vem. E se você já é inscrito, já me conhece aqui, deixe seu like, porque você sabe que muita informação importante eu vou trazer para você no vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre as questões em branco que muitos têm me perguntado. Então, vamos recapitular também que outra pergunta que eu recebo muito é a respeito de como somar aí, como que é a pontuação das provas do Sebrasp. Ai, uma que eu erro anula uma certa? É mais ou menos isso, porque as que você acertar, você vai ganhar um ponto. Então, vamos supor que você acerte 10 questões. As que você errar, você vai perder um ponto. Não é que ela tá ligada exatamente a uma questão que vai anular aquela. Não, pontuação, é continha de matemática. Então, numa prova de 20 questões, por exemplo, acertou 10, ganhou 10 pontos. Errou 10 pontos negativos. O total da prova são 20, não são? Então, você tem 10 positivo que você acertou e 10 negativo que você errou. Você vai somar, pega os 10 positivo, tira o negativo que você errou, 10 menos 10 dá 0. Então, nesse caso, você zeraria a prova, que pode acontecer de sair devendo e ficar com a prova negativa. Então, por isso que muita gente pensa em deixar o máximo de questões em branco para não correr esse risco de perder pontuação e não ter lá um total, uma pontuação positiva ou uma pontuação que seja realmente suficiente. Só que muitas pessoas pecam deixando muitas questões em branco. Daí aquelas questões que você marcou, você não vai acertar tudo, sempre tem alguma outra que você vai errar. E daí o seu saldo positivo, será que ele vai ser o suficiente? Vai ser uma pontuação boa para você ficar lá em cima e pegar uma vaga dentro das vagas? Então por isso que você deve se atentar, você deve tomar muito cuidado se a sua estratégia for deixar algumas questões em branco, não deixar tantas. Ah, mas Pri, quantas questões eu posso deixar em branco? Você pode deixar quantas você quiser, mas não se esqueça disso que eu acabei de falar. O intuito aqui nessa prova é que você consiga o máximo de pontuação para você ficar lá em cima da lista. Se você deixar muitas questões em branco, você não está perdendo, mas você também não está ganhando pontos. Então, eu até conto para vocês que eu já fiz uma prova uma vez da diplomacia que era nesse esquema de certo e errado. Foi a primeira prova assim que eu fiz nesse estilo e eu pensei desse jeito. Eu falei assim, olha, eu vou deixar em branco as que eu não sei, as que eu tiver dúvida, porque eu não quero correr o risco de perder a pontuação. E foi o que eu fiz. Só que depois, analisando a minha prova, eu vi que eu deixei muitas questões em branco, sabe? Um percentual muito alto. E eu anotei, quando eu deixei elas em branco, eu anotei do lado qual que eu achava que era, se ela era certa ou se ela era errada. Mas no gabarito, eu deixei em branco. E eu já informo para vocês também sobre o gabarito. Na hora de passar no gabarito oficial, se você não marcar nada, ela é considerada em branco. Mas se você marcar um certo, por exemplo, e depois você mudar de ideia que já deixar em branco, é só você ir e pintar o errado. Ou seja, se você pintar as duas alternativas, o certo e o errado, ela também é considerada uma questão em branco, tá? Você não vai perder e nem ganhar ponto. Então, voltando ali à minha prova, depois que eu analisei e como eu marquei ali do lado o que eu achava, né, se eu fosse colocar certo ou errado, nas contas que eu fiz, se eu não tivesse deixado em branco e se eu tivesse marcado tudo aquilo que eu achava, contando o que eu perderia e o que eu ganharia, eu ficaria com uma pontuação um pouquinho maior do que deixando em branco, que foi o que eu fiz. Mas isso foi o que aconteceu comigo, foi nessa prova, não significa que vai ser com você. O que eu digo para vocês, digo para todos os meus alunos lá do curso, é que a estratégia é sua. Então, por isso que é importante você fazer muitos simulados, muitas questões, provas de outros concursos que forem aparecendo, porque para passar num concurso, não basta você dominar toda a matéria, você também precisa saber fazer a prova, entendeu? Pegar ali essas manhas, ter uma estratégia,
tempo de prova é muito importante, não perder tempo, não ficar ali no dia da prova correndo, achando que não vai dar. Então, tudo isso você aprende com o treino. Então, a estratégia é sua. Se você falar, não, eu não vou deixar nenhum em branco, eu vou ir lá e vou responder os 120 itens, também é uma estratégia válida. Se você falar, eu vou responder os 120 itens e só aqueles assim que eu nunca vi, que eu não estudei, nunca vi na vida, então eu não tenho assim nem como chutar, porque quando a gente vai chutar, a gente sempre pende mais um pouquinho para um lado, né? Ah, essa questão eu acho que ela tá mais certa do que errada, ou mais errada do que certa. Agora, esse é um assunto assim que você não tem ideia e quiser deixar em branco, ok. Eu sugiro que no máximo vocês deixem em branco 5% da prova, que seria 6 itens, tá? Porque pensa bem, 10% dos itens em branco, das que você marcar, se você cometer mais alguns erros ali, você já não vai ficar com uma pontuação tão alta. E se essa pontuação não for o suficiente, né, para você garantir a sua vaga? Então vou mostrar para vocês aqui na tela agora uma simulação assim de alguns gabaritos, algumas possibilidades, só para vocês entenderem mais como que funciona esse esquema de certo e errado e marcar também questões em branco. Vamos lá. A prova, pessoal, é composta por 120 itens, tá? Então, vamos pensar aqui numa primeira situação em que você acerte 114 pontos e erre 6 pontos, por exemplo. Esses 6 você vai subtrair da pontuação que você acertou, então você vai ter uma pontuação de 108 na prova, que é o equivalente a 90% de acertos. Agora, numa segunda situação, se você acertar menos, né, acertar 108 itens e errar mais 12 itens errados, aqui a sua pontuação vai ser 96 pontos, porque você subtrai o 12 do 108, que é o equivalente a 80%. Agora vamos falar sobre questões em branco. Nesse caso aqui, essas 12 que você errou, se você tivesse deixado 12 em branco, é o equivalente a 10% da prova de questões em branco. Eu acho um número muito alto. Eu deixaria no máximo 5% da prova em branco, que seria 6 itens. Mas nessa situação aqui, como você deixaria, né, 12 em branco, essas 12 você não perderia ponto e sua pontuação ficaria 108 pontos. Agora, nessa mesma situação aqui, se você acertar 108, mas deixar 6 em branco e 6 você errou, as em branco não vai somar e nem vai subtrair. E essas 6 aqui que você errou, subtrai e você fica com uma pontuação de 102 pontos, que já seria melhor do que aqui os 96, onde você não deixou em branco e colocou todas como erradas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Deixe um like aqui nesse vídeo se você gostou de alguma informação, não sabia. E se você quiser treinar através dos simulados, 3 simulados totalmente igual à estrutura da prova, 120 itens, com questões do Sebrasp, o link também está aqui na descrição. Um beijo, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!